Bom, o último vídeo cortou bem na questão 40. Agora nós vamos começar a parte final do conhecimento pedagógico e legislação, da 40 a 50. Vou começar da 40 por causa que cortou metade da 40. No vídeo anterior, nós lemos a comanda da questão 40, lemos a alternativa A, que a gente arrancou a memorização. E a alternativa B fala assim: conhecer o aluno a ponto de apontar e definir diferentes estratégias mais adequadas de intervenção pedagógica, incentivando a reflexão e a elaboração de hipóteses inerentes ao pensamento e a elaboração de um novo conhecimento. A C fala assim: cuidar para que a criatividade excessiva do aluno não atrapalhe. Não, a criatividade excessiva do aluno é algo bom. Ele tem que ser criativo, a gente não pode podar a criatividade. Considerar que o processo de alfabetização é longo e demorado e que o conhecimento adquirido pelo aluno é resultado de como o professor ensina e de como o aluno interpreta os conteúdos. Dessa forma, é função do professor elaborar muitas aulas expositivas. Então, aqui acabou. Tá tão bonito em cima, mas colocou aulas expositivas? Não. Então, a questão certa é a B. Certo? Vamos para 41. No processo de alfabetização, sabemos que o aluno se encontra em estratégias diferentes sobre a hipótese alfabética. Para que esse aluno avance dentro dessas categorias, é necessário que... Então, dentro da alfabetização, para que ele avance, é necessário que... Vamos lembrar lá da Emília Ferreiro. O aluno entender a função social da escrita e a importância da linguagem oral, e o seu texto precisa ser corrigido de acordo com a norma culta. Não, gente, o texto deles não precisa ser corrigido de acordo com a norma culta em processo de alfabetização. Errado. O aluno estabeleça múltiplas relações, o raciocínio lógico e o pensar sobre o que se faz. O exercício de repetição são recomendados. Também não. Exercício de repetição? Jamais. O aluno entenda a função social da escrita e a importância da linguagem oral, bem como estabeleça múltiplas relações, o raciocínio lógico e o pensar sobre o que se faz. Tá certo? Vamos ver a D. Se propõe aos alunos a leitura e a escrita de diferentes gêneros textuais para garantir o entendimento das regularidades e irregularidades da língua. Processo de alfabetização? Não, né, gente? Vamos lá, a resposta certa então seria C. O aluno entenda a função social da escrita e a importância da linguagem oral, bem como estabeleça múltiplas relações, o raciocínio lógico e o pensamento sobre o que se faz. Ok? 42. No atendimento educacional especializado, a avaliação se efetiva através do estudo de caso, que visa construir um perfil do aluno que possibilite elaborar o plano de intervenção. Do atendimento educacional especializado, a avaliação realizada na sala de recursos multifuncionais, e na sala de aula e na família, visa reconhecer informações sobre o aluno, considerando os aspectos como a avaliação da criança nos seus diferentes contextos, né? Que está falando na sala multifuncional, na sala de aula e na vida familiar. O que precisa? Desenvolver intelectualmente o funcionamento cognitivo? Sim. A expressão oral, o meio ambiente, as aprendizagens escolares? Sim. O desenvolvimento efetivo e as interações sociais? Sim. Então, a resposta A, B, C está correta. Facinho essa. 43. Legislação. Temos que saber decor. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante uma série de garantias, exceto, circulou lá que é o que está errado, a educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurado inclusive sua oferta gratuita para todos as que não tiveram acesso na idade própria. Correto? Lembram disso? Certinho. B. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, obrigatoriamente na rede regular de ensino. Opa! Não era preferencialmente na rede regular de ensino? Você nem ia saber, hein? O seu cara errado, ela já tá me apontando coisa errada aqui. C. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Tá lá na lei também, eu lembro disso. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Também está certo. E
atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O que está errado? É obrigatoriamente? Não, é preferencialmente. Então, a resposta errada é a B, porque o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência não é obrigatoriamente, é preferencialmente. 44. Analise as seguintes assertativas e, ao final, assinale a opção correta. Vamos ver. A criança e o adolescente têm direito de ser respeitado por seus educandos, não podendo ser admoestados verbalmente, nem advertidos na presença dos demais alunos. Não pode? O professor não pode fazer isso? Não sei não. A criança e o adolescente têm direito ao acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência. E não, sendo possível, próxima à residência de parentes. Próxima à residência de parentes, não existe isso. É a sua residência, ponto. A criança e o adolescente têm direito de contestar critérios avaliativos, podendo, em última análise, requerer a substituição do profissional? Não. A criança e o adolescente têm direito de contestar os critérios avaliativos, até aí. Podendo, em última análise, requerer a substituição do profissional, isso não existe. 4. A criança e o adolescente têm direito de organização e participação em entidades estudantis. Isso está certo. Então, ao meu ver, só a 4 está certo, porque a criança não pode ser divertida verbalmente. Ela não pode ser divertida fisicamente, mas verbalmente sim. É medidas socioeducativas. E aqui, 2. Próximo à casa de parentes? Não, ele tem direito próximo à sua casa, não tem essa. E o adolescente tem direito a contestar a avaliação? Sim, mas pedir a substituição do profissional jamais. Então, a 1, a 2 e a 3 está errada e a 4 está certa. Vamos analisar? Só que essa aqui tem pegadinha, viu, gente? Presta atenção. Ó, a primeira, a alternativa A. Todas as alternativas estão falsas? Não, porque a 5 está correta. A 4 está correta. B. As alternativas 1 e 4 são verdadeiras? A 1 não é verdadeira. A alternativa 2 é verdadeira? Também não. A alternativa 1, 2 e 3 são falsas? Sim. As alternativas 2 e 3 são verdadeiras. Resposta certa, a D, porque a 1, a 2 e a 3 são falsas. 45. Os pais de um aluno do 5º ano procuram a professora de seu filho para solicitar que ele seja dispensado das aulas de educação física na escola, sob o argumento de que a criança não gosta de atividades físicas e de que sempre chega em casa machucado. Uma criança do 5º ano, tá? Vamos ver. Considerando a situação hipotética acima e tendo por lei as leis de diretriz e bases nacional, assinar a ativativa correta a ser tomada pela professora. Pedir para que os pais aconselhem a criança a procurar um adulto na escola quando ele se machucar. B. Autorizar o aluno a deixar de participar das aulas de educação física, aplicando-se o princípio de melhor interesse da criança. Pode ser dispensado da aula de educação física? Não obrigatória? Oferecer à criança uma atividade alternativa. Que atividade alternativa de educação física? Educação física obrigatória. Informar os pais que a educação física é uma disciplina obrigatória e que, portanto, o aluno não pode deixar de cursá-la, com certeza. Receber e encaminhar a solicitação à direção, a fim de que ela analise a questão. Não, gente, tem que informar o pai. Ó, pai, a educação física é obrigatória, seu filho tem que cursar. A alternativa certa é a D. 46. Considerando o disposto na resolução de 5 de 2009, que dispõe sobre a educação infantil, assinar a alternativa correta. A frequência na educação infantil é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental? A criança precisa ter frequentado a educação infantil para matricular no ensino fundamental? Não. Então, essa está errada. As crianças que completam 6 anos de idade após o dia 31 de março devem ser matriculadas no 1º ano do ensino fundamental? Não está nem até, né? Após. Então, quem fez em janeiro e fevereiro não pode? Não. Está errado. Se fosse até 31 de março, poderíamos até pensar, mas após, não. C. As propostas pedagógicas de educação infantil devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos. Eu lembro dessa frase, você lembra? Propostas pedagógicas de educação infantil devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos.
D. O processo de avaliação da educação infantil restringe a múltiplos registros realizados por alunos nos relatórios. Restringe só a registros realizados por adultos? Não. E. A retenção de crianças na educação infantil é indicada no caso de apresentarem dificuldades de aprendizagem? Existe retenção da educação infantil? Também não. É a C. As propostas pedagógicas da educação infantil devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos. Vamos para 47. A resolução de 7 de 2010, que trata das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, dispõe em seu artigo 5º que a educação de qualidade, como um direito fundamental e, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativo. Os termos relevante, pertinente e equitativa significam... O que significa isso? Entende-se por pertinência a possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes de diferentes contextos sociais e culturais, com diferentes capacidades e interesses. Acho que não temos muito domínio do que é isso, mas vamos falar que sim. A equidade refere à importância de tratar de forma igualitária o que se apresenta desigual, com a finalidade de obter um desenvolvimento e aprendizagem homogêneos. Aprendizagem homogêneos igualzinho? Jamais! Errada. 2 errada, certeza. A relevância diz respeito à promoção de aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e de desenvolvimento pessoal. Eu sei que a 2 está completamente errada. Então, aonde tem 2 eu arranco. Apenas a alternativa 3 está correta? Apenas a alternativa 1 está correta? As alternativas 1 e 2 e 3 estão corretas? Não, a 2 está errada. Todas as alternativas estão corretas? A 1 eu acho que está correta, hein? Pertinência é a possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes de diferentes contextos sociais, culturais, com diferentes capacidades de interesses. Isso, possibilidade de atender. Ok? E a relevância diz respeito à promoção de aprendizagens significativas. A 1 e a 2 estão corretas. Alternativa certa, B. 48. Na construção do projeto de uma escola quilombola, é necessário reconhecer os diferentes modos de vida na expressão de uma cultura limitada e ainda inferior aos brancos. Isso aqui é preconceito, hein? Vai dar processo. Inferior a brancos? Jamais. Compreender as diferenças de uma capacidade intelectual. Compreender as diferenças de sua capacidade intelectual para as aprendizagens determinadas nos conhecimentos escolares. Diferenças de capacidades intelectuais. Avaliar os conhecimentos prévios das crianças para poder elaborar o projeto pedagógico que recupere a falta dos conhecimentos escolares esperados. Redefinir valores da cultura quilombola para que se possam adaptar-se aos conhecimentos da escola formal. Desenvolver práticas de fortalecimento da identidade e de referência de acesso aos direitos. Ok. Desenvolver práticas de fortalecimento de identidade e de referências de acesso aos direitos. É isso que está escrito na lei. 49. Conforme o disposto na LDB, são consideradas incumbências da União, exceto União. Lembra lá das esferas? A maior é a União. União, Estado, Município. O que diz a União? Autorizar, o que é errado, né? Então, o que diz a União, mas o exceto. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos de ensino do seu sistema. Sim. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Sim, é a União. Elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração exclusiva com os estados. Uai, exclusiva? Tá na LDB, tá assim, ó. Elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados e municípios. Errado aqui, ó, já achei ela. Vamos ver o D. Baixar normas gerais sobre os cursos de graduação e pós-graduação. Verdade. Estabelecer, em colaboração com os estados, distritos federais e municípios,
diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Sim. A errada era clara. Exclusiva com estados? Jamais. 50 última, Zabala. Em A Prática Educativa, como ensinar, destaca que os professores estão fortemente preocupados em oferecer modelos interpretativos, que conteúdos teoricamente isolados ou específicos para incrementar seu valor formativo, com base na lição do autor, a alternativa correta. Então, o que ele fala? Que os professores estão fortemente preocupados de oferecer modelos interpretativos, trabalhar a questão do compreender do que conteúdos teoricamente isolados, com certeza. Então, vamos ver qual é a correta. A interface de conhecimentos e culturas deve-se dar-se no processo de seleção dos conteúdos, mas na prática de sala de aula. A interface dos conhecimentos e culturas dar-se não no processo de seleção de conteúdos, mas na sala de aula. A melhor forma de seleção de conteúdos para o estudo deve ter como referência a disciplina, não é a cultura do aluno? Esta é uma visão inadequada. Inadequada, gente? Então, jamais, está certíssimo. Vamos lá. Os conteúdos têm mais potencialidade de uso e de compreensão quando são trabalhados correlacionados entre si. Com certeza, a interdisciplinaridade. A integração dos conteúdos traz uma enorme confusão? Não. A gente entende que a interdisciplinaridade é algo bom. Então, EAD, os conteúdos têm mais potencialidade de uso e compreensão quando são trabalhados, relacionados entre si. Resposta D. Ou seja, meninas, terminamos agora a correção da nossa prova. Quando vocês forem assistir esse vídeo, por favor, peguem a prova de vocês e vão lendo e corrigindo junto comigo, beleza? Então, boas provas para vocês!